Você provavelmente conhece Leonardo da Vinci como um grande pintor do Renascimento. Pintou um dos quadros mais famosos da humanidade, a Mona Lisa, e também a Santa Ceia, o Homem Vitruviano, entre outros. Além disso, Leonardo da Vinci foi um inventor, engenheiro, arquiteto, músico, produtor teatral e também foi um grande cientista, quem sabe não o primeiro, experimentando e descobrindo os mecanismos das coisas e da natureza, investigando, por exemplo, desde a astronomia até botânica, anatomia, geologia e matemática. Mas o que realmente o torna grande é quem ele foi, e não o que ele fez. Foi a sua forma de ver o mundo que o possibilitou desvendar a natureza e se tornou talvez um dos seres humanos mais interessantes que já caminhou por essa terra. Nesse vídeo abordaremos sobre a vida e criações de Leonardo da Vinci, mas principalmente como ele viu o mundo e o que podemos aprender com ele e aplicar em nossas próprias vidas. Leonardo da Vinci nasceu dia 15 de abril de 1452 na pequena vila de Vinci, perto de Florença, o coração do Renascimento italiano. Filho ilegítimo, mas com boas relações familiares, foi criado principalmente pelos avós paternos, onde desenvolveu um profundo contato com a natureza. Seu pai era um tabelião e observou desde cedo o talento do seu filho para as artes, e sabendo que ele não poderia tê-lo como sucessor, o enviou aos 15 anos para o renomado ateliê de Verrocchio, em Florença. Ali, Leonardo começou a sua jornada como aprendiz. Influenciado pelo espírito renascentista, Leonardo tornou-se o exemplo do que buscavam na época, o exemplo do homem universal, aquele versado em diversas áreas do saber. No entanto, ao contrário de muitos intelectuais da época, ele dizia que não lia os clássicos e se autodenominava iletrado e filho da experiência. Sem uma educação formal, ele via isso como uma vantagem, a liberdade para descobrir o mundo com os próprios olhos, através da observação direta e da experimentação. Com uma curiosidade insaciável e um entusiasmo por descobertas, Leonardo tinha uma fascinação especial pela natureza. Ele era mestre em fazer conexões entre diferentes áreas do saber, algo raro até mesmo para sua época. Além disso, sua habilidade de mergulhar profundamente e manter o foco por longos períodos em um estado que hoje chamamos de flow era uma das suas forças criativas. Nada o impedia quando ele desejava realizar alguma coisa. A sua busca genuína era que a arte refletisse a natureza com fidelidade. À medida que ele se aperfeiçoava como artista e pensador, a sua obra também evoluía, aproximando-se cada vez mais da realidade natural. Para isso, ele tinha que conhecer cada vez mais profundamente a natureza e a forma de expressá-la artisticamente. Assim, ciência e arte era uma coisa só. Ele via a ciência como a chave para criar uma arte mais verdadeira, e a arte como uma forma de expressar e explorar as maravilhas da natureza. Por exemplo, em seus estudos de luz, sombra e perspectiva, não eram apenas técnicas artísticas, mas também experimentos científicos. Ao observar como a luz interagia com diferentes superfícies e como os objetos pareciam se distanciar no espaço, Leonardo desenvolvia suas teorias sobre ótica, que revolucionaram tanto a ciência quanto a arte. Essa integração fez de Leonardo um pioneiro em ambos os campos, onde o estudo meticuloso do mundo natural aprimorava sua arte, e a sua arte, por sua vez, ampliava as fronteiras do conhecimento científico. Para ele, o mundo não era fragmentado em disciplinas isoladas como hoje em dia, mas uma unidade interconectada. No livro A Alma de Leonardo da Vinci, Frigio Capra nos presenteia com uma narração de como a ciência do movimento das águas, desenvolvidas por Leonardo, se interrelacionava com a criação de sua obra, a Santa Ceia. Como vocês podem ver, a dinâmica interna da pintura pode ser percebida como um movimento de onda que emana da figura de Cristo no centro da imagem e se projeta para fora em ambas as direções, sendo refletida no final da mesa e na borda do afresco antes de retomar novamente para o centro. Alguns anos antes de pintar essa obra, Leonardo observara cuidadosamente as ondas interconectadas produzidas por seixos atirados à superfície tranquila de um lago.
agora pintava um efeito similar na esfera das emoções humanas. As palavras de Cristo, "Um de vós me trairá", são lançadas em meio ao silêncio solene do grupo reunido, onde geram poderosas ondas de emoções que se propagam e se interpenetram por todas as figuras da composição. Sem exageros, eu poderia passar dias falando do gênio, das criações e de todo o legado conhecido deixado por Leonardo da Vinci para a atualidade. Inclusive, eu vou deixar na descrição uma bibliografia para quem quiser se aprofundar no tema. Mas o meu objetivo para esse vídeo é trazer aquilo de mais importante que eu aprendi com Leonardo da Vinci, conhecendo sua história e suas obras, que acredito que seja capaz de nos transformar profundamente e de transformar tudo à nossa volta. Na minha opinião, são dois fatores fundamentais da mentalidade ou padrão mental de Da Vinci que o permitiu desvendar a natureza, chegar onde chegou, ser quem é e fazer o que fez. Uma cosmovisão sistêmica e a certeza de que era filho da experiência. Mas o que é cosmovisão? Cosmovisão é a forma como interpretamos e damos sentido à nossa existência. Pode ser entendido como conjunto de crenças e valores que moldam como enxergamos o universo, a vida e o nosso papel aqui. Toda cultura, todos nós temos uma cosmovisão, conhecendo-a ou não, seja ela mais religiosa, científica, filosófica ou cultural. É como se fosse um conjunto de lentes que permitem a cada pessoa enxergar a realidade de uma forma única. Assim, a cosmovisão que adotamos influencia profundamente como vivemos e como nos relacionamos com o mundo, pois essas crenças moldam nossas atitudes e comportamentos. Por sua vez, a cosmovisão sistêmica é uma abordagem que compreende o mundo como uma rede de interrelações, onde tudo está dinamicamente interligado e há uma interdependência entre todas as coisas, desde elementos, organismos vivos até ecossistemas e as sociedades humanas e o próprio cosmos. Nela, o todo não pode ser explicado pelas suas partes, fundamento muito importante que veremos mais adiante. Então, se somos influenciados pela cosmovisão materialista e nos sentimos desconectados da natureza, por exemplo, tendemos a explorar ela de forma mais destrutiva. Mas, conectados com a cosmovisão sistêmica, enxergamos o mundo como um organismo vivo e interconectado. Assim, desenvolvemos um senso de respeito e responsabilidade. Essa cosmovisão, que parece emergir do ápice da sabedoria humana, quando em profunda conexão com a natureza interior e exterior, pode ser percebida em diversas civilizações, grupos e figuras, do Oriente ao Ocidente, ao longo de toda a história humana. Diversas etnias em todos os cantos do mundo parecem possuir visões semelhantes entre si a respeito da realidade da natureza e são todas confluentes com essa visão sistêmica. Para esses povos, a natureza é sagrada e o ser humano é parte de um todo uno e maior. Vale destacar alguns exemplos e que, se ressoar em você, talvez seja interessante se aprofundar um pouco mais nessas tradições. Na América do Norte, por exemplo, os Lakotas possuem uma oração que geralmente é entoada em muitas canções e reflete essa crença de interconexão entre todas as coisas e que é inerente da maioria das tradições nativas e também nativo-americanas, o Mitakoye Oyasin, que significa por todas as nossas relações. Eu sou aparentado com tudo que existe. Já na América do Sul, os povos andinos também acreditavam que tudo na natureza estava interligada, tinha vida e espírito, incluindo montanhas, rios e a própria terra, chamada por eles Pachamama. Pachamama é a deidade máxima desses povos e significa Mãe Terra. Os guaranis, envolvidos na mesma cosmovisão sistêmica, possuem o termo Tecoporã, que significa literalmente o belo caminho ou o bem viver. É como chamam a vida em equilíbrio e harmonia entre as pessoas e a natureza. O conceito africano Ubuntu, que é muito difundido atualmente, traz essa ideia também de interconexão, de eu sou porque nós somos, trazendo uma noção de comunidade, uma rede de bondade e gentileza, que demonstra que, da mesma forma que somos apoiados, também apoiamos mutuamente.
As civilizações do Oriente também trazem filosofias milenares que expressam a interdependência entre todos os seres e a importância de se estar em harmonia com a natureza, respeitando seu fluxo, difundidas por filosofias como o taoísmo e o budismo, além do shintoísmo no Japão, que reflete a crença de que espíritos, kami, habitam todas as coisas naturais, como árvores, montanhas e rios, o que reflete uma cosmovisão de conexão entre o humano e o ambiente natural, essa interconexão entre todas as coisas. Já na Grécia Antiga, Heráclito foi um dos primeiros filósofos gregos a pensar de forma sistêmica. Ele acreditava que a realidade estava em constante mudança e que tudo no universo estava interligado por meio de um princípio universal, o Logos. São diversos exemplos ao longo da história de como a visão sistêmica moldou e influenciou o sistema de valores de diversos povos, e também desempenhou um papel fundamental no pensamento e na obra de Leonardo da Vinci, moldando sua maneira de ver o mundo, permitindo integrar diferentes campos do conhecimento em uma única visão sistêmica da realidade. Ele acreditava que para entender o universo era necessário olhar para as conexões entre as partes e compreender o todo. Essa perspectiva o levou a combinar arte, ciência, engenharia e filosofia de uma maneira única e profundamente inovadora. Leonardo da Vinci considerava a natureza a sua grande mestre, e ele frequentemente se referia a ela como uma fonte de inspiração e conhecimento. Ele acreditava que todas as partes da natureza estavam interligadas e a distinção entre ciência e arte, ou entre diferentes disciplinas do saber, não fazia sentido algum. Sua visão sistêmica o levava a acreditar que o conhecimento é uno e interconectado, e que só se pode entender a realidade plenamente ao integrar diferentes áreas do saber. Assim era o homem universal, e assim também era Leonardo da Vinci. Essa sua busca pela perfeição também se manifestava nas proporções humanas e refletia sua crença na harmonia universal, que conecta o microcosmos, o corpo humano, ao macrocosmos, o universo. E foi essa simetria que ele buscou refletir no homem vitruviano. Essa correlação que ele via entre o micro e o macrocosmo fez Leonardo perceber que os processos dentro do corpo humano, como por exemplo a circulação sanguínea, a respiração, eram semelhantes, análogos aos processos que acontecem na Terra, como o ciclo da água e o fluxo dos rios. Para ele, a Terra era como um organismo vivo. Seus estudos inovadores sobre o ciclo da água revelaram sua percepção de um sistema cíclico autossustentável, onde o desmatamento afetava o equilíbrio natural, uma compreensão ecológica muito avançada para sua época. Leonardo da Vinci foi um dos primeiros pensadores ocidentais a abraçar plenamente essa cosmovisão sistêmica e que vem sendo recuperada em movimentos contemporâneos ocidentais, que certamente serão aprofundados em vídeos futuros, como o trazido pelo físico Frijo Capra e químico Pierre-Louis de Luigi, compilado no livro Visão Sistêmica da Vida, na ecologia profunda trazida pelo filósofo Arrhenius e também na hipótese de Gaia, uma hipótese científica de que a Terra está realmente viva, proposto pelo cientista James Lovelock e a bióloga Lynn Margulis, que foi belamente discutido pelo também biólogo Stephen Harding no livro Terra Viva. Adotar essa cosmovisão nos permite enxergar o mundo como um todo interconectado, onde cada elemento está profundamente ligado ao outro. Essa perspectiva revela a beleza da vida ao nos mostrar que cada ser, cada fenômeno faz parte de uma grande harmonia universal. Ao compreender essa interconexão, começamos a perceber a natureza e o universo não apenas como recursos a serem explorados, mas como uma rede viva e dinâmica, cheia de mistérios e maravilhas. Essa visão nos proporciona um sentido profundo de pertencimento, de que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Acredito que essa forma de pensar é essencial para vivermos em harmonia conosco, com a natureza e com os outros. Mas Leonardo sabia que para realmente entender o mundo era preciso mais do que só refletir sobre ele, era preciso experienciar. Ele acreditava que o verdadeiro conhecimento vem da prática, da observação direta e da experiência. Então, na próxima parte, veremos como essa mentalidade de experienciar de Leonardo foi fundamental para suas descobertas.
Veremos também como essa abordagem aliada à visão sistêmica pode nos ajudar a compreender o mundo e nossas vidas de maneira mais profunda. Ao contrário de muitos pensadores da sua época, em que o conhecimento era fortemente influenciado pelos textos antigos e pela autoridade dos estudiosos, Leonardo desafiava a tradição e insistia que o conhecimento deveria ser baseado na experiência e queria verificar por si mesmo, testar suas hipóteses e aprender com a experiência e não apenas com dogmas herdados. Para ele, a experiência era o caminho fundamental para o conhecimento verdadeiro, porque permitia uma compreensão direta e prática do mundo. Sua confiança na observação e experimentação o colocava à frente do seu tempo, tornando um precursor do método científico moderno. Ele testava suas ideias nas diversas áreas, repetindo experimentos e observações para chegar a conclusões mais precisas. Seus estudos e experimentos eram extensivos, realizados por meio de observações minuciosas, desenhos detalhados e muitas vezes experimentos práticos. Ele não apenas observava fenômenos naturais, mas também os aplicava de forma criativa, gerando inovações que estavam à frente do seu tempo. Porém, muito do que criou e descobriu permaneceu oculto por séculos, com muitos dos seus avanços sendo posteriormente atribuídos a outros cientistas e inventores. Por exemplo, no livro A Alma de Leonardo da Vinci, Frigio Capra traça uma linha do tempo das principais descobertas científicas de Leonardo da Vinci, em comparação à época que foram redescobertas e os cientistas que as redescobriram. É impressionante como ele avançou em áreas tão diversas da ciência, sendo um precursor em várias áreas do saber. Na física, descobriu a natureza ondulatória da luz, o porquê o céu é azul, sobre acústica, dinâmica dos fluidos, viscosidade, por exemplo. Na geologia, sobre o grande tempo geológico, a natureza dos fósseis, os anéis de crescimento das conchas fósseis e sua função de determinar a idade. O ciclo rochoso também. Na botânica, avanços na morfologia e fisiologia das plantas, a contribuição da luz e do ar para o seu crescimento, os anéis de crescimento das plantas e o tropismo, que é a direção do crescimento da planta. Na mecânica, sobre o movimento, princípio de conservação de energia, sobre o atrito, as trajetórias parabólicas, inclusive a terceira lei de movimento de Newton, a ação e reação, e diversos avanços na aerodinâmica. Na anatomia humana, não foi diferente. Fez descobertas sobre a pupila humana, os átrios e movimentos do coração, discorreu sobre o crescimento e desenvolvimento fetal, incluindo diversas invenções de engenharia, arte, música e diversas outras coisas. Leonardo também tinha planos para cidades sustentáveis. Para se ter ideia, ele propôs ao Ludovico Sforza, governante de Milão naquela época, que era impossível a cidade continuar crescendo daquela forma e que as pestes que se espalhavam eram devido às condições sanitárias precárias e que a saúde da população dependia do saneamento da cidade, propondo uma cidade detalhada e ideal através de plantas arquitetônicas e que ela deveria ser reconstruída em outro lugar, de forma interconectada, sustentável e bela. Assim como nos seus vários projetos que também não foram adotados, se fossem, teriam sem dúvida transformado a natureza das cidades que vemos hoje em dia, reduzindo os problemas e mudando o curso da história. Leonardo foi, acima de tudo, um grande visionário. É surpreendente que foram necessários séculos para as redescobertas e o esforço de muitos cientistas para alcançar o que um único homem, dotado de curiosidade e amor profundo pela natureza, foi capaz de realizar. Seria de se esperar que Leonardo da Vinci fosse inspiração para a solidificação da ciência moderna. Porém, infelizmente não foi. Suas descobertas, métodos e visão sistêmica foram ofuscados e a ciência moderna foi fundamentada no método científico estabelecido no século XVII, muitas vezes atribuído a Galileu Galilei, Francis Bacon, Isaac Newton e com forte influência do pensamento de Descartes e do positivismo. A cosmovisão, adotada por essa ciência moderna, que está entranhada no pensamento ocidental atual, mesmo que de forma inconsciente, foi completamente distinta daquela de Leonardo e sustenta-se em diversos paradigmas, como o materialismo, que a matéria e os processos físicos são suficientes para entender o universo, e o reducionismo, crença de que os sistemas complexos podem ser totalmente compreendidos, dividindo-os em suas partes menores, e analisando essas partes isoladamente, totalmente diferente do proposto pela visão sistêmica.
Embora esses paradigmas tenham impulsionado o avanço científico e tecnológico, talvez sejam um dos principais causas dos problemas que vivemos hoje em dia, em níveis tanto pessoal quanto social e ambiental. O materialismo, por exemplo, ao focar exclusivamente na matéria, ele pode desvalorizar os aspectos essenciais da experiência humana, como emoções, espiritualidades e a subjetividade, o que limita a nossa compreensão do que significa ser verdadeiramente humano, afastando-nos de uma visão mais integrativa da vida. E somado a isso, a abordagem reducionista pode nos levar a nos sentirmos reduzidos aos nossos componentes biológicos ou cerebrais, o que talvez afete a nossa noção de identidade e propósito, que por sua vez pode contribuir para problemas de saúde mental, como a ansiedade e a depressão. E, de forma mais global, essa cosmovisão pode estimular também a crença de que a natureza existe apenas para nos servir, para servir aos nossos interesses. Isso alimenta práticas de exploração excessiva, como extração de recursos naturais e sem considerar os impactos ecológicos ao longo prazo e a sustentabilidade dos ecossistemas. Além disso, a falta de uma visão sistêmica muitas vezes resulta em políticas que ignoram a interdependência entre os fatores ambientais. Quer ver? Ao enfrentar problemas como mudanças climáticas, muitas soluções focam em ações isoladas que não atacam as causas subjacentes, tornando-as ineficazes ao longo prazo. O profundo amor pela natureza e pela vida, a curiosidade, o foco, o entusiasmo, a observação e, acima de tudo, a experimentação permitiu Leonardo da Vinci revolucionar a sua época. Esses elementos foram essenciais não apenas para suas descobertas nas ciências e nas artes, mas também para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Seus cadernos revelam a fluidez, a evolução do seu aprendizado e como ele construiu teorias interconectadas ao longo de toda a sua vida. Ao mesmo tempo que expandiu o conhecimento humano e transformava as artes, as ciências, as engenharias, Leonardo também se aprimorava como indivíduo, tornando-se cada vez mais unido com a natureza, desenvolvendo um intelecto poderoso e ideias que mudaram o curso da história e poderia ter mudado muito mais. Ele estava constantemente em busca de aperfeiçoamento. Sua ciência, voltada para a compreensão das verdades universais, e sua arte, dedicada à perfeição da natureza, refletiam esse desejo incessante de superação. Mas Leonardo não se limitava ao campo intelectual ou técnico. Ele também buscava conhecer e cultivar valores profundos, como a solidariedade e a compaixão. Para ele, a jornada do conhecimento se misturava com a da própria vida. Era um caminho interno e externo. Ele experimentava a vida e o mundo sem se prender a autoridades ou influências externas, aproximando-se assim da sua própria essência. Essa prática de aprender por si mesmo, com liberdade de pensamento e sem barreiras impostas, nos ensina que o verdadeiro aprimoramento vem da experiência direta e da capacidade de nos superarmos continuamente. Imagina se o fundador da ciência moderna fosse Leonardo da Vinci. Se a cosmovisão dominante atual do Ocidente e do mundo fosse a sistêmica, e se tivéssemos o impulso de pensar, experimentar, questionar e testar por nós mesmos, em vez de simplesmente acreditarmos cegamente no que ouvimos, como seria o mundo, como seriam nossas relações humanas e nossa relação com a natureza, com a Pachamama? Por que continuarmos presos à cosmovisão que muitas vezes nem entendemos completamente, ou pior, nos foi imposta e estamos inconscientes sobre ela, em vez de vivermos a experiência por conta própria? Não se trata sobre crer, mas sobre saber, conhecer, experienciar. Infelizmente, ou felizmente, não podemos controlar a sociedade como um todo, mas podemos ter controle sobre nossas próprias escolhas. E então, o que Leonardo da Vinci nos ensina para tomarmos, de certa forma, as rédeas das nossas próprias vidas? Como adotar a mentalidade de um homem, não um gênio diferente de nós, que revolucionou o mundo e principalmente a sua própria vida. Acredito que adotando o espírito de curiosidade, experimentação e autossuperação que ele defendia, podemos também nos comprometer a observar, testar e conhecer a verdade por nós mesmos, sem depender das opiniões ou influências externas. Acredito que essa atitude de viver a experiência nos aproxima da nossa verdadeira essência, nos dará a liberdade de moldar o nosso próprio caminho. O conhecimento real, ele vem pela prática, da interação com o mundo e da busca contínua de superação.
Ao aplicar essa mentalidade em nossas vidas, cultivamos a capacidade de pensar por nós mesmos, o que é o primeiro passo para uma vida mais autêntica e consciente. Unindo a isso a visão sistêmica, podemos entender nosso papel na vida de forma mais profunda, mesmo sem compreender todos os detalhes. Podemos reconhecer que somos parte de algo muito maior que nós mesmos. Nossa relação com a natureza também muda drasticamente. Em vez de uma postura de dominação, nos vemos como parte integrante da natureza una, adotando um modo de vida mais harmônico e no ritmo certo, respeitando os ciclos e os limites da nossa vida e do todo, da natureza. A mentalidade que escolhemos adotar tem o poder de transformar completamente as nossas vidas. Portanto, devemos ativamente escolher por quais lentes enxergaremos a realidade. Não acredita? Experimente por si mesmo.